Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato, iniciando mais uma aula de matemática. Em nossa aula de hoje, nós iremos continuar o estudo dos corpos redondos, correspondendo ao nosso capítulo 3, e nesta aula iremos dar início ao estudo do cone. Nessa primeira parte, vamos conhecer os seus elementos e a classificação dos cones, e também como determinar a área da superfície cônica. Então, nossa aula se inicia e vamos nessa. Bom, pessoal, falando a respeito do cone. O que é o cone? Quando você imagina essa figura, logo vem em mente, né, a casquinha de sorvete no formato cônico, os próprios cones de sinalização que é colocado no trânsito, entre outras, né, figuras semelhantes. Mas vamos lá. O cone é um sólido geométrico que possui uma base circular formada por segmentos de reta, que tem uma extremidade no ponto comum chamado de vértice. Observe aqui, pessoal, essa imagem, tá? Aqui nesse cone, esse ponto aqui em cima, né, o extremo dele, eu chamo de vértice, certo? Desse vértice partem segmentos de reta, que são todos esses que vocês estão vendo, até chegar numa base, certo? Essa base, ela tem um formato circular, tá bom? E esses segmentos de reta, vamos ver daqui a pouco, são chamados de geratrizes, que eles vão, né, da base até o vértice. Tranquilo, pessoal? Então, continuando. Nós temos aqui, né, os elementos que um cone possui, sendo eles, inicialmente, vamos aqui identificar, né, o eixo. O que é o eixo? É o segmento que vai do centro da base, aqui deste ponto, certo? Até o seu vértice. Observe que ele forma, né, uma linha reta imaginária que passa pelo seu interior, tá? É através desse eixo que aí a gente pode fazer a rotação do cone, tá? A altura, o que é a altura? A altura é a distância entre a base e o vértice. Pensa que você vai medir a altura, né? Você coloca o cone em pé, numa superfície, e observa a medida que se forma da base até o seu topo aqui no vértice, pessoal. Lembrando, tá, que sempre é uma medida em ângulo reto, tá certo? Outro elemento do cone é o raio, que é a medida do raio de sua base. Aqui na base nós temos a circunferência. Portanto, daqui, né, da extremidade até o centro, nós temos o raio da base, tá certo? E por fim, né, como eu tinha falado para vocês, as geratrizes, que nós vamos utilizar a letra G para simbolizar elas. O que são elas? São os segmentos que ligam as extremidades da base ao vértice do cone. Aqui eu tinha desenhado uma, né? Ligando um ponto da base até o vértice. E aqui, pessoal, no meu cone eu vou ter infinitas geratrizes, tá certo? Lembrando, ela passa pela sua lateral, tá certo? Ela não é interna e também a gente não vai confundir com a altura, são coisas diferentes, tá bom? A geratriz ela vai ligar o vértice até a extremidade da base. Aí, com base nisso, pessoal, vamos aqui observar algumas classificações que o cone recebe. Ele, se estiver, né, com o seu eixo inclinado, observe que o eixo aqui ele não forma 90 graus. Ele aqui é um ângulo agudo, tá certo? Esse ângulo aqui é menor que 90. Nesse caso aqui, a gente vai ter um cone oblíquo. Quando eu tiver um cone com o eixo reto, né, com a base, aqui nesse caso, eu vou dizer de fato que é um cone reto, pois aqui o seu eixo com a base mede 90 graus, tá certo? E por fim, um tipo de cone reto específico é chamado de cone equilátero. Por que motivo? Se você observar o segmento da geratriz, tá, pessoal, que é essa linha que vai do vértice até a base, ela aqui nesse cone vai ter a mesma medida do seu diâmetro. Lembrando, né, que diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nesse caso do cone equilátero, a sua geratriz, tá certo? Vamos até anotar aqui. Ela vai ter a mesma medida do seu diâmetro da base. Tá bom? Lembrando que, né, o diâmetro é o dobro do raio. Por isso que aqui nós temos dois R's, tá certo? Ok. Pronto, pessoal. O nosso estudo vai se basear basicamente em observar especificamente o cone reto, tá? O cone oblíquo não vai ser estudado e o cone equilátero pode aparecer, né, pois ele é um tipo específico de cone reto.
Agora vamos ver aqui as secções. O que são as secções? São os cortes que podem ser feitos, né, em um cone. Claro, nós podemos cortar de várias maneiras um cone, mas a gente vai chamar atenção para dois tipos mais importantes, que é a secção transversal. Como é que ela ocorre? Pense que você vai passar uma lâmina, tá? No meio do cone, não no meio, né, mas na parte medial dele. O que acontece? Se você passar ele paralelo, né, com a sua base, como aqui nós estamos vendo, nós vamos gerar aqui uma secção transversal, que vocês podem observar que a figura formada ela é um círculo, tá certo? Nesse caso, esse círculo ele é semelhante ao da base, tá? Não tem a mesma medida porque à medida que o cone, né, vai afunilando, esse círculo vai diminuindo de sua área, tá bom? Continuando. Se eu fizer um corte chamado de corte meridiano, o que é isso? Ele vai do topo até a base, nesse sentido, tá? Fazendo esse corte, vocês podem observar aqui, né, no cone a figura de um triângulo, tá certo? E esse triângulo, ele é importante, né, porque aqui na sua base eu vou ter a medida do diâmetro e aqui, né, nas suas laterais eu vou ter as medidas das suas geratrizes, tá certo? E observo, né, também que esse cone, por ser reto, ele também é um triângulo chamado de isósceles, né? Que eu vou ter dois lados iguais e uma base de medida diferente. Esse triângulo aqui seria equilátero se, né, o cone também fosse equilátero. Aí nós teríamos as três medidas iguais para os três lados. Ok, pessoal? Adiante. Agora nós vamos ver como é feito o cálculo, né, da área de superfície de um cone. Vejamos. A superfície total de um cone, como vocês podem observar aqui um cone montado, tá? Lembra, pessoal, um cone é uma figura tridimensional, tá? Aqui nós temos só uma figura. É formada pela superfície lateral. Então aqui de novo nós vamos ter uma superfície lateral, tá, pessoal? Que é essa parte aqui que envolve, né, o cone e que essa superfície é chamada de setor circular, tá? A lateral, ela é um setor. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas também a superfície da sua base, tá? A base, como você pode observar, ela é um círculo. Então vejamos, na lateral, né, que é essa parte aqui, nós temos um setor circular, tá ok? E na base nós temos um círculo. Pronto? Ok. Bom, gente, aí a partir disso, o que, que eu posso ver com vocês, né? Primeiramente, se eu quiser observar a superfície da base, como eu sei que aqui é um círculo, a gente vai usar, né, a expressão de cálculo da área do círculo. Ou seja, a área de sua base seria calculada como π vezes r ao quadrado. Lembrando, tá, pessoal, que o valor de π é aproximadamente 3,14, tá bom? Às vezes a gente substitui, às vezes a gente não utiliza, tá? Porque é uma aproximação. Ok. Agora, pessoal, é o seguinte. Observe que aqui na geratriz, tá? É um setor circular com um certo ângulo, em que essa medida, ó, que vai do vértice aqui do ângulo até a sua extremidade, ela tem o mesmo comprimento da geratriz, tá certo? Por esse motivo, a expressão de cálculo para a área da superfície lateral de um cone, né, que é um setor circular, vai usar essa medidazinha G, tá certo? Como se fosse o raio. Mas lembre-se também, né, que aqui, olha, o comprimento total desse setor, ele está relacionado ao raio, né? Vai ser uma parte, né, proporcional a este ângulo que envolve essa circunferência. Portanto, a área da superfície lateral de um cone, ela vai se utilizar, né, em proporção das medidas do raio e da sua geratriz, né, vezes a constante π. Então, como é que a gente calcula? A lateral vai ser π vezes r vezes g. Tá ok, pessoal? Vamos ver daqui a pouco algum exemplo, tá? Claro, se eu quiser saber o completo, né, que é a área da superfície total, basta, né, eu somar a área da lateral
mais a área da base. Observe, né, pessoal, que no cone tem apenas uma base. No cilindro eram duas, por isso que aqui aparecia, né, 2AB. Mas no cone, apenas uma, tá certo? Mas, da mesma forma que eu posso juntar essas duas expressões, tá? Observe como é que seria. A área total, né, seria a área da base, que é π vezes r ao quadrado. R ao quadrado eu posso escrever como r vezes r, tá certo? Só para vocês observarem aqui. Mais a lateral, que seria π vezes r vezes g. Pronto. Eu fazendo isso aqui, observe que o π e o r são comuns nos dois termos. Então, eu posso colocar eles em evidência. Aí abro parêntese, aqui faltou esse R, vem para dentro. Mais, aqui faltou o G, vem para dentro. Pronto. Então, essa seria a expressão para calcular a área total de um cone. Tá? Então, está aqui ela. Como vocês acabaram de ver, né? Aí a demonstração. Pronto. Aí, pessoal, nós falamos muito de geratriz, mas como é que eu posso encontrar esse valor? Tá? Ele pode vir, né, expresso para vocês na questão, mas se não vier, tem como nós descobrirmos, fazendo o seu cálculo. Como é que é feito isso? Observe o seguinte. A geratriz, pessoal, de um cone reto é o segmento que corresponde, digamos assim, a um lado, né, de um triângulo retângulo, pois aqui com o eixo, né, e a base é feito um ângulo de 90 graus, certo? Nesse caso, eu vou usar, né, obviamente, o teorema de Pitágoras. Por quê, né? Os segmentos do raio, tá? Vocês estão vendo aqui o raio. A altura, que é interna, né? E a geratriz, que é o G, eles formam um triângulo retângulo. E nesse caso, o G é o lado maior, e aqui H e E são os catetos desse triângulo, né? Como o G seria a hipotenusa, eu posso escrever que G ao quadrado é igual a H ao quadrado, que é a sua altura, mais o raio ao quadrado, tá? Lembrando, G é a sua geratriz, H é a altura e o R é o raio, tá, pessoal? Ah, mas às vezes pode não vir um raio, mas a questão pode te dar, olha, o diâmetro. Se der o diâmetro, você divide por 2 e assim encontra o valor do raio. Tranquilo? Agora, vamos ver um exemplo, né, para clarear as nossas ideias. Vejamos. Um cone reto, né, que é o nosso modelo de estudo, tem 8 centímetros de altura. Isso aí, pessoal, seria o valor de H, tá certo? E raio da base igual a 6. Pronto, já deu para nós que o raio é igual a 6 centímetros. Calcule então, né, a medida de sua geratriz, que é a letrinha G, da sua área lateral e também da sua área total. Como é que eu vou fazer isso? Vamos por parte. Eu tenho aqui o modelo desse cone, né, da questão, onde o raio da base dele, olha, o raio é igual a 6, a altura é igual a 8 e a geratriz não tem aqui. Por quê? Porque ela eu vou também encontrar, tá certo? Aí vejamos aqui. A altura é 8 centímetros, o raio é 6 e a geratriz eu vou descobrir, né? Aí detalhe, aqui nós formamos, né, um triângulo retângulo com a altura, o raio e a geratriz. Lembrando que a geratriz, pessoal, é o lado maior, né? Então eu posso usar a relação de Pitágoras, né? Então acompanhe comigo, o que eu vou fazer agora? Para encontrar a geratriz do cone, eu vou fazer, né? G ao quadrado igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Pronto. O valor de G eu não sei, então eu deixo aqui ele, né? Só o G ao quadrado. A altura é 8 e o raio é 6. Então fica 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tá? Continuando. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Aí eu escrevo, né, o G ao quadrado no primeiro membro e vou somar. 64 mais 36, pessoal, dá 100. Confere? Ok. Só que para isso, né, como aqui está ao quadrado, eu preciso tirar a raiz. Então, tirando a raiz de 100, eu vou encontrar que o G é igual a 10 centímetros. Então, a sua geratriz, ela corresponde a 10 centímetros.
Aí já posso até aqui anotar, né? Nós acabamos de descobrir. Pronto. Aí o seguinte, pessoal, para que eu vou usar essa geratriz, né? Ok, para descobrir a sua área lateral. Veja que ela aparece bem aqui, olha. Certo? Então, nesse motivo, eu preciso encontrar, se a questão não me fornecer, né, a geratriz. Continuando. Para encontrar a área lateral, eu vou apenas multiplicar o valor da constante π, né, vezes o raio, vezes a geratriz. Substituindo π vezes o raio, que é 6, a geratriz é 10. Aí eu faço 10 vezes 6, 60. 60 vezes π resulta 60π centímetros quadrados, né? Porque é área, tá certo? Só lembrando, eu fiz aqui, ó, 10 vezes 6, 60. 60 vezes π, 60π. Ah, Renato, mas se eu quiser saber o valor aproximado, aí você faz 60 vezes 3,14. Isso vai dar um valor aproximado, né, de 188,4, tá? Se a questão pedisse um valor aproximado, mas você pode também deixar em função de π. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante. A questão, né, pediu a geratriz, já encontramos, e também a sua área lateral, já encontramos. Falta agora encontrar a sua área total. Vejamos, a área total, né, pessoal, é igual à área lateral, que aqui já mede 60π, mais a área da base. Porém, ainda não sabemos quanto mede a sua base. O que eu vou fazer então? Calculo a área da base, né? Lembrando que ela é um círculo. Se ela é um círculo, eu faço apenas π vezes raio ao quadrado. Se o raio é 6, então fica π vezes 6 ao quadrado. Ok? E por fim, 6 ao quadrado que resulta em 36. Tá? 6 ao quadrado é 36, então 36 vezes π fica 36π centímetros quadrados. Se eu quisesse também, né, eu poderia multiplicar esses dois valores e iria encontrar, né, o seguinte, 36 vezes 3,14, né, para achar um valor aproximado, que resulta em 113,04 centímetros quadrados também, tá? Seria um valor aproximado aí para o nosso exemplo, tá? O valor dessa área de base. Pronto, pessoal. Se agora está faltando apenas encontrar a área total, a área da base já foi feita, né? Então eu vou apenas somar 60π mais 36π. Então, somando 60, né, mais 36, ambos com π, não é isso? Repete o π e soma. 6 mais 0, 6. E 3 mais 6, 9. Portanto, a área total é de 96π centímetros quadrados. Ah, mas se a questão pedisse só a área total, eu poderia usar essa segunda fórmula? Poderia. Como é que eu faço? Veja só a outra maneira, né? Para descobrir a área total. Tá certo? Vejamos aqui. Pronto. Eu vou substituir, né, o valor do raio e vou multiplicar pela soma do raio mais a geratriz. Acompanhe comigo. Ficaria assim, né? π vezes, que eu repito π. O raio aqui é 6. O raio de novo é 6, só que eu boto dentro do parênteses para somar com a geratriz que é 10. Aí, pessoal, resolvo. Ó. 6 mais 10, que dá 16. E 6 vezes π, fica 6π vezes 16. Fazendo 16 vezes 6, observa. 6 vezes 6, 36. Vai 3. 6 vezes 1, 3. Ou melhor, 6 com mais 3, 9. Portanto, a área total, né, seria também 96π, igual a gente encontrou aqui, tá? Ah, mas se eu quiser encontrar o valor aproximado, eu vou fazer 96 vezes 3,14. Isso vai dar quanto? 301,44 centímetros quadrados, né? Porque estamos falando de área. Tá, pessoal? Então, assim, é um conteúdo aparentemente simples, tem muitas fórmulas, claro, que a gente vai utilizar, mas é só você observar, né, o contexto. Mas lembrando que, basicamente, eu tenho que ficar atento a quem? A altura, o raio
e a geratriz. Lembrando, né, se a questão não der o raio, às vezes ela vai dar o diâmetro. Então você divide o diâmetro por 2 que encontra o raio, tá certo? Aí nesse caso você consegue resolver os problemas que surgirem, tá bom? Então é isso, pessoal. Vimos o cone reto hoje, calculamos a sua área de superfície, né, desde a lateral até a total, né, também fazendo a base. Vimos que aqui é a geratriz, né? E eu convido agora vocês a resolverem a nossa atividade 2.1, tá? Ela está no livro, na página 79. São as questões 15, 16, 17 e 20, tá? Apenas 4 questões. Observe na questão 16, não peço que vocês copiem tudo. Vocês vão ler, né? Mas vão anotar apenas essa parte aqui que tem a pergunta, tá certo? Restante, façamos os cálculos, observando os exemplos feitos, tá certo? E é isso. Bons estudos e até a nossa próxima aula.